Esse vídeo, né, vai ser falando sobre o Sol, né? Vai ter a parte teórica, né, no estelário, mostrando, exemplificando as influências solares, né? Que são influências que agregam na planta um desenvolvimento nela. A gente só tem que lembrar uma coisa, né? O Sol é aquilo que mais influencia a planta. O próprio Rudolf Steiner, né, ele falou inúmeras vezes que a gente consegue mudar a influência da planta, né, a influência solar com a Lua, Mercúrio e Vênus, mas isso na Alemanha, né? Aqui são influências diferentes. A gente vai ter que ter em mente que o Sol vai ritmar, o ciclo solar vai ritmar a planta nas mais variadas influências, né? Desde germinação até a morte da planta, né? Então o Sol, né, ele tem essa ideia, né? Porque quando a gente pensa, mas como o Sol influencia na planta, né? O Sol vai influenciar com a chegada da primavera, são ciclos que da Terra, né? Só que a planta entende que é o Sol, né? Eu brinco bastante que a planta está vivendo em 1500 ainda, né? Porque ela não sabe que o Sol é o centro de tudo, né? Ela sabe que o Sol, ele passa pelas constelações, ele tem movimentações que ela entende como simplesmente movimentações do Sol. E é aí que entra toda a ideia de pesquisa, de informação, para a gente entender qual é a real situação, né, que vai agregar na planta certas influências. Vão ter outros vídeos exemplificando as influências dos outros planetas, né? Só que movimentações da Lua, movimentações de várias coisas. Mas o Sol é o astro que fornece luz à planta, que vai agregar. A planta, ela precisa da influência solar, né, para fazer todos os ciclos dela. Ela necessita de luz e quem fornece essa luz é o Sol. Como ela já nasceu, né, e está no nosso planeta há muito tempo, ela já tem esse ritmo cósmico, né, levando em conta essa influência solar. E esse ritmo vai fazer ela entender que as movimentações do Sol, né, que do ponto de vista da planta é o Sol que se movimenta, né, depois no vídeo ali a gente vai exemplificar como é que são as movimentações e as coisas, mas é o Sol que vai dizer para a planta, ó, tá chegando a primavera, tá chegando o verão, inverno, e ele passando por estrelas vai ritmar essa influência. Só que não é só o Sol que vai fazer isso, são os outros planetas também em conjunto que vão ajudar a planta a entender essas influências, né? Só que essa influência solar, ela pode ser mudada pelos outros planetas, mas isso não vem ao caso agora. A gente vai ter que primeiro entender o que são as constelações, o que é como funciona o ciclo do Sol, como é que funcionam as movimentações da Terra, como é que são a própria movimentação do dia, né? Vai ser algo que a gente vai ter que fazer uma pesquisa para entender em cima como a planta se comporta durante o dia. São tudo coisas que influem na planta, mas pouco se fala, né? E é isso que a gente tá para aprender. Aqui, ó, a gente vai ver aqui, né, o Sol nascendo aqui. Aqui a gente vê que é norte e aqui tá o Sol, né? Aqui leste. E o que acontece?
a gente vai ver a movimentação do Sol, né? Como ele faz. A gente vai perceber, né, que aqui existe uma linha, né? Essa linha ele vai percorrer durante o dia, né? Ó, agora são 6 horas da manhã, né? A gente vai, vamos tirar o brilho dele, né? Que é melhor para a gente ver. Como se a gente estivesse enxergando ele de noite, o Sol. A gente vai indo para os horários e a gente vai ver que ele vai subindo, ó, né? Ele vai subindo, ó. Essa subida, às 12 horas, eu vou marcar às 12 horas. Na data 5/6/2022, ele vai estar na constelação de Touro, ó, às 12 horas. Vamos arredondar para as 12 horas, né? Às 12 horas. Ele vai estar aqui, ó, em Touro, né? Na data 5/6. E eu vou passando os dias no mesmo horário, ó. Ó como o Sol vai se movendo, né? Passando os dias. Essa movimentação, ele vai mudando de constelações, porque o plano de fundo que está aqui é o zodíaco, né? E ele vai mudando de constelações. O zodíaco vai ser a próxima explicação do que é o zodíaco. Mas a gente vai ter que entender como funciona primeiro o Sol. O Sol se move por essas constelações. E outros planetas também. Só que o Sol, né, no decorrer dele, né, por causa da movimentação da Terra, vamos mostrar como é que é a Terra. Aqui, ó, a Terra ela gira ao redor do Sol. O Sol está aqui no meio. A Terra gira ao redor do Sol, né? Na data de 21 de março, dá o equinócio. É quando ela está num posicionamento certo, que o dia e a noite são iguais no hemisfério sul e no hemisfério norte. Então, equinócio, né? Os dias iguais. Nessa data, não tem diferença o dia e a noite. No dia 22 de junho, é o solstício. Olha como pega maior quantidade de Sol na parte de cima do que na de baixo. Por causa desse eixo da Terra, por causa dessa inclinação, né, de 23 graus, ponto 5 no eixo da Terra, ela dá essa diferença, né, porque o eixo sempre aponta para o mesmo lugar. E ela vai se movendo e essa inclinação, né, na girada ao redor do Sol faz, às vezes, pegar a mesma quantidade de Sol no planeta. Quando está no dia 22 de junho, maior quantidade de Sol na parte de cima e menos na parte de baixo. Então, é o nosso inverno. E aqui, ó, 23 de setembro, ó, a mesma quantidade dos dois lados. É o equinócio de primavera. E aqui, dia 22 de dezembro, pega maior quantidade na região sul do que na parte norte. Então, é por causa desse ângulo que nós temos as estações do ano, né? A primavera, o verão, o outono e o inverno. É por causa disso. É por causa dessa inclinação. Só que, como eu brinquei, a planta ela está vivendo em 1500, ela não sabe disso. Ela não sabe disso. O que ela faz? Ela interpreta a subida e descida do Sol, né? A subida e descida do Sol, ela vai interpretar que é essa movimentação ali da Terra, por causa do eixo, né, da Terra. Essa movimentação ela vai interpretar que está chegando a primavera, o outono e o inverno. A gente vai estar aqui no dia 21, né, que é 22. Espera, vamos dia 22. Dia 22, que é o dia de solstício, que é a menor quantidade de Sol que pega na parte de baixo aqui para nós, né? Vai ser
aqui. Agora a gente vai evoluindo nas datas, né? A gente vai evoluindo, ó. A gente vai ter que chegar no dia 23 de setembro. Dia 23 de setembro. Ó, a gente vai evoluindo. Ó, como ele vai subindo, ó. Ele estava aqui embaixo, ó, em Gêmeos, né? Ele vai subindo, ó. Ele estava nessa faixa. Ele vai subindo. Isso é a subida do zodíaco. Por causa dessa inclinação da Terra, dá para ter a noção que o Sol sobe, mas não é. É a movimentação da Terra que faz isso. Ó, ele vai subindo no zodíaco. Ó, ó quanto ele vai subindo, 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 subindo. Aqui ele está passando por uma outra constelação, que é Leão. Ele vai subindo. A gente vai ter que abaixar aqui para enxergar ele subindo, né? Sempre na mesma data, ao meio-dia. Né? Ele vai subindo, subindo. Quando chega no dia 23, olha onde é que ele está, o Sol. Aqui, ó. É o dia que a noite e o dia têm a mesma quantidade de luz. Ele chegou em Virgem. Aqui, ó. Né? Só que ele não para. Ele continua. Que é o início da nossa primavera, né? Dia 23. Ó. Ele vai indo, vai indo. Eu vou ter que puxar mais para baixo. Olha quanto ele subiu no céu no decorrer dessas datas. E ele vai indo, ele vai indo. Ó. Quando ele chega no dia... Quando ele chega no dia 22 de dezembro, o que acontece? Vai acontecer o solstício de verão, que é a parte do dia maior que a parte da noite, que é quando tem maior incidência de sol no nosso planeta, no nosso na parte sul aqui do planeta, né, no Brasil. Então, essa maior incidência, ó, vamos para o dia 22, ó, 22. No dia 22, olha que alto que ele está na constelação de Sagitário. É a parte mais alta do dia. Ele está no topo. É o mais alto. Dali começa a encurtar a parte do dia, de luz. A planta, ela interpreta quando ele estava no dia 22 quando ele estava em setembro, ela interpretou assim: bom, começou a primavera, os dias começaram a ficar mais longos, então aí eu vou ter que começar a crescer, eu vou ter que começar a frutificar, eu vou ter que começar a ter flor. Quando o Sol chega aqui, a planta, algumas plantas interpretam: bom, aqui eu tenho que madurar meu fruto porque chegou no auge. Eu tenho muita luz. A planta vai guardar reserva até nesse ponto para madurar fruto, para formar raiz, para vários sistemas dela. E depois disso, né, a planta vai começar a guardar reserva na raiz porque vai vir o inverno. Ela entendeu, bom, se esse é o dia mais longo e agora os dias começam a encurtar, né? Porque a gente vai ver que os dias começam a encurtar. Ó, o Sol não está mais no mais alto, lá em cima, né? Que são porque a Terra está se movendo, então ela está encurtando esses dias. Né, esse período de luz, ela está se movendo, ó. Ó, aqui tinha maior exposição da parte aqui sul, né? Ó quanta exposição, ó. Ele está pegando o Sol lá em cima. É por isso essa movimentação do eixo que faz o Sol subir e descer. É só essa movimentação. Para nós parece, né, que o Sol sobe e desce, para a planta também. Só que é por causa dessa movimentação aqui que acontece isso. Então,
E observando isso, né, e a planta, como ela está no nosso planeta há muito tempo, ela vai entender isso, ela vai dizer assim, não, vai chegar o inverno. Eu vou ter que começar, madurei os frutos, eu vou ter que começar a guardar reserva, porque vai vir o inverno. Então, o que acontece? O sol começa a baixar. Cada vez no meio-dia ele vai abaixando, sempre no meio-dia. Essas são datas do meio-dia. Ó como ele vai abaixando. Sempre no mesmo lugar. Ó, ele vai abaixando. Quando chega na data em março, 21 de março, acontece dos dias terem o mesmo tamanho que as noites. Então a luz e a parte escura tem o mesmo tamanho, que é o dia 21 de março. Nessa data, 21 de março, o sol está em peixes. É a data que a planta entende. Bom, agora começou o outono. Eu tenho que começar a tirar a reserva das minhas folhas e guardar no tronco, guardar o máximo, porque está vindo o inverno. A partir dali a planta entende, bom, eu tenho que ter todas as minhas reservas guardadinhas porque está chegando o frio. E é esse o ponto que a planta entende. Vai ter frio. Então ela começa a guardar. Porque a partir daí, a noite começa a ser maior do que o dia, né? Porque até ali, no dia 21, eram iguais. Antes do dia 21, o dia era mais longo. Mas no dia 21, a noite, depois do dia 21, a noite é maior que a parte de dia, de luz. Então a planta tende a guardar as reservas porque está chegando o inverno. Ela é mais inteligente do que a gente, né? Ela começa a guardar. Ó como ele foi abaixando. Ó como ele foi baixando. E essa baixada, né, mostra pra gente o que acontece, né? Que é aquela movimentação da Terra, por causa do eixo, ela vai sempre ficar parada no mesmo lugar, né? E sempre na mesma posição. Como ela gira ao redor do Sol, ela sempre vai estar com o eixo apontando para o mesmo lugar. Ela vai ter exposição diferente, né? Então isso faz as nossas estações, né? Para pegar maior quantidade de luz e menor quantidade de luz na Terra, né? Então, para a planta, ela interpreta, bom, o Sol está se movendo, né? E para cima ou para baixo, e também nas constelações, né? Por causa desse giro da Terra, né, ao redor aqui, né, a elipse dela, ao redor do Sol, aqui está o Sol no meio. Esse giro ao redor faz com que as constelações que estão atrás do Sol, né, a Terra aqui tem uma constelação aqui atrás, elas mudem, né? Então é esse plano de fundo que dá a impressão que o Sol está se movendo, né? É só um ponto de vista da Terra. Então, continuando aqui, a gente vai chegar até o ponto que a gente saiu, né? Que era no dia 5 de junho. A gente voltou ao mesmo ponto. E ali começa tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo, né? No dia 22 de junho, a Terra está com maior quantidade de período de noite, né, de escuro, do que de dia. Que é aí que começa o solstício de inverno. E ali ela vai prosseguindo tudo isso de novo. E a planta está ritmada nessa influência.
Se a gente não entender primeiro a influência do sol na planta, a gente não vai entender o resto. A gente tem que entender primeiro isso, né? Para a gente compreender como é que são as movimentações, né? Que isso é um movimento da Terra que parece para a gente que é o Sol que se movimenta, né? É só o Sol que se movimenta. A planta está ali que ela entende que é o Sol que faz essa movimentação, mas na realidade é a Terra. Mas ela entende que é o Sol. Esse é a movimentação da parte das estações, né? Por isso surgem as estações do ano, que a planta entende. Agora, a gente vai entender o porquê da mudança de constelações, que é desse ponto de vista da Terra, né? Porque a Terra se move ao redor, né? Ela vai se movendo ao redor, as constelações que estão atrás do Sol, né? Com essa movimentação, elas vão mudando, né? Que é por isso que parece que o Sol está se movendo. Se a gente ir, ó, olha como ele vai passando, ó. No dia 2/7, o Sol está em Gêmeos. Se a gente evoluir mais os dias, ele vai mudando, ó. Ele vai passar para Câncer, ele vai mudando de constelação. Esse também é um ritmo que a planta interpreta da movimentação do Sol, né? Além também das conjunções com estrelas. Quando o Sol se aproxima de uma estrela, a planta interpreta essa movimentação. Ó, ele está se aproximando aqui de Régulos, a estrela que está na eclíptica, aqui, na estrela de Leão. A planta interpreta isso. Ó, ela vai interpretar. Quando ele chegar em conjunção, ela interpreta. E quando a estrela estiver atrás dele, também ela interpreta isso. Então a planta entende essas movimentações do Sol, as conjunções com estrela, ela entende. Quando o Sol passa para a constelação de Virgem, também ela sabe. Então, são movimentações que acontecem com o Sol, né? A mudança de constelações, a mudança de estações do ano, que a planta interpreta. A quantidade de luz são tudo movimentações que a planta interpreta. E são essas que a gente tem que entender que influem na planta. São essas movimentações que vão influir de determinadas formas na planta, com crescimento ou com diminuição de crescimento, guardar reserva. É a movimentação do Sol que vai ritmar todo o ciclo na planta. E a hora que a gente entender isso, a gente vai compreender de forma clara como é que funciona uma planta. É aí que a gente entende que a gente não pode transplantar uma planta no outono para ela vegetar, porque ela vai guardar reserva nessa data. A mesma coisa, a gente não pode tirar uma planta, arrancar ela no verão, porque ela está no auge. Então isso é que vai ritmar a planta. São esses ritmos que vão influenciar a planta. Essas são as movimentações do Sol. A gente pode falar. É as movimentações da Terra, mas é o Sol que as faz, que a planta entende que é o Sol que está fazendo isso. Na próxima vez eu vou mostrar o que são as constelações, né? Que até agora a gente primeiro tem que entender a movimentação do Sol para entender o que são as constelações. Espero que tenham gostado, né? Qualquer dúvida, vocês vão ou no grupo do WhatsApp ou aqui nos comentários, né? Para a gente tirar e depois responder nos próximos vídeos ou até no grupo, né?